qual seria o preço ideal para comprar Banco do Brasil, levando em conta que tem eleições? Raimundo, obrigado pela sua pergunta aí. Na verdade, ninguém faz a menor ideia do que vai acontecer com as eleições, tá bom? A gente não leva em conta a esse tipo de cenário para comprar ações. A gente leva em conta basicamente preço, dividendos históricos que ela pagou ao longo de todos os anos aí. Agora sim, o preço ideal, você tem preço ideal, por exemplo, no AGF+, a gente tem um preço teto lá, que é o que te ajuda a não pagar caro numa empresa. Não significa que aquele preço teto é o que todos nós seguimos, tá? Porque a gente também tem um track record na bolsa. Cada um aqui tem uma vivência de bolsa e encara alguns preços como preços mais favoráveis, momentos mais favoráveis ou menos favoráveis para se ter uma ação. Então, qual o preço ideal para comprar Banco do Brasil? Eu acho que você tem que responder essa pergunta mais do que ninguém. Você compraria Banco do Brasil, por exemplo, a R$ 41 agora? E se ela caísse para R$ 20, como é que você ficaria? Como é que ficaria principalmente o seu psicológico diante de uma queda dessa que pode acontecer? Ninguém sabe o que pode acontecer. Pode cair pela metade, pode cair 70%, como a gente já viu acontecer em 2008, 2016, 2015, isso aconteceu perto da época do impeachment. E o que acontece também se você não comprar e multiplicar? Eu acho que talvez seja até um pouco mais difícil, mas pode acontecer também. Então, assim, tem muito fator psicológico aqui dentro dessa pergunta que você está fazendo para nós. O Banco do Brasil, nesse caso específico, é bom lembrar que a gente nunca recomenda ação nenhuma para você comprar. O que a gente sempre fala aqui, o que a gente sempre diz, é que você deve comprar em momentos que ninguém quer as ações, porque nesses momentos as ações vão estar muito baratas. Me parece que o Banco do Brasil agora todo mundo quer. Deu um baita de um lucro, o presidente falou algumas coisas muito boas sobre o banco, e agora todo mundo quer o Banco do Brasil. Mas ela ficou por 3 anos lá dando sopa abaixo dos R$ 30. Enfim, e naquela hora, cadê todo mundo? Onde é que estava todo mundo? Quando o lucro não era tão bom assim, quando o presidente não falava tanta coisa boa, cadê? E essa hora, que é a hora boa de se comprar, sabe? Então, eu acho que essa pergunta ela tem uma resposta para cada pessoa. A que mais importa é a sua resposta, muito mais do que as nossas 3 juntas aqui ou de qualquer outra pessoa, porque você é quem vai conviver com um banco ou com qualquer outra empresa se você decidir colocar na sua carteira. Vai lá, Fabião, e só uma coisa sobre o Banco do Brasil, quando estava 27, 28, o mais interessante é como o mercado se comporta em relação a dados que são públicos. A empresa já tinha anunciado um payout de 40%, ela já tinha anunciado um lucro, se não me falha, entre 27 a 29, 30 bilhões. Então, se o cara fizesse uma conta simples, né, uma aritmética básica, ele conseguiria chegar ao dividendo projetado da empresa no ano. Né? E com base naqueles valores da época, a gente tinha mais ou menos em torno, acho que era 10% de yield para o ano, para quem comprou lá nos 28. Né? Então, assim, e ninguém queria. Né? Agora que está 43, 44, já subiu 50% no ano, agora todo mundo quer. Né? Então é complicado isso aí, o pessoal está sempre na contramão. Exatamente. A história parece que se repete, né? Quando sobe, todo mundo quer, quando cai, ninguém quer mais. Não dá para entender. Vai lá, Lu, pega uma pergunta aí. Vamos lá, eu vou pegar a pergunta da Sara Rodrigues, que é muito recorrente. Eu vejo alguns Zé Manés aí falando sobre isso na internet e eu fico me perguntando aqui, enfim, como que essas pessoas conseguem vender esses argumentos para os investidores. Vamos lá, Sara, muito boa a sua pergunta, tá? E essa história de dividendos não fazerem diferença por serem descontados do valor da ação. Sara, que bom que são descontados do valor da ação, senão a gente não teria como desmembrar o retorno total ao acionista. O retorno total ao acionista é a variação dos preços, ex dividendos e proventos, mais a somatória dos dividendos reinvestidos, tá bom? Então, o dividendo, ele composto ao longo dos anos, ele faz parte... compõe aí boa parte do rendimento de longo prazo. Por que os dividendos saem do preço da ação? Literalmente porque o dividendo sai do caixa, ele sai, ele não entra no PL da empresa, né? Então, a partir do momento que o lucro vai sendo composto ali no PL da empresa, o caixa sai, ele precisa sair também do preço da ação. Senão, imagine, seria muito maravilhoso, né? Veja, por exemplo, Petrobras. Já ficou ex e praticamente a ação ignorou o fato de estar ex, está 33,40 de novo.
É justamente por isso que serve o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente. Por que geralmente as pessoas reclamam ou tentam comprar as ações depois que ficam ex? Porque geralmente depois de algum grande anúncio, a tendência é que as cotações subam. Se você, baseado no mapa, sabe mais ou menos quando as empresas costumam anunciar, e aí você tem ali o preço teto para você se guiar, obviamente, você consegue antecipar algumas coisas que são antecipáveis porque são empresas que têm fluxo de caixa muito previsível, que são previsíveis nas suas distribuições. Então, use o MDI e se beneficie disso. Por exemplo, BBSE, Banco do Brasil, a gente sabe que costumam anunciar ou finalzinho de julho, início de agosto. Pimba, tá lá no MDI, tá bom? Então, quem aí aproveitou o mês de julho, por exemplo, que as ações estavam abaixo do preço teto e prestes a provavelmente anunciar dividendos, praticamente não viu diferença, não sentiu a diferença desse desconto do dividendo do preço da ação. Se fosse assim, a gente teria cotações negativas. Não existe cotação negativa. O que existe para você, o dividendo sai do preço da ação, mas ele também diminui o seu preço médio, porque o dinheiro entrou na sua conta. Então, o seu preço médio gerencial, ele tende a zero. Quanto mais dividendos você recebe, maior o cashback, vamos dizer assim, do que você investiu. Tá bom? Então, da mesma forma que subtrai do preço da ação, gerencialmente subtrai do seu preço médio. Ou seja, para você dar na mesma esse efeito, tá bom? No líquido dá na mesma. Não caia nessa, tá? É isso aí. Vai lá, Jean. Isso é uma analogia também, né, Lu, que as pessoas esquecem, fazer uma analogia com um negócio mesmo. Imagina uma padaria que o cara tem. Se toda a distribuição de lucro que o cara fizesse da padaria fosse diminuir o valor da empresa como um todo, todas as empresas valeriam zero, né? Você não teria nada. Então, assim, não faz o menor sentido. As empresas depois vão ser avaliadas pelo que elas produzem e vão ter uma cotação, que na Bolsa a gente tem essa cotação no dia, a gente não tem essa informação das empresas privadas, mas na hora que vai fazer um valuation, o cara não fala assim, pô, quanto que foi descontado ao longo do tempo do PL dessa empresa para eu ver aqui se vale zero ou não vale. Não faz o menor sentido, né?